amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje estou passando por aqui para que a gente possa continuar a falar sobre o tema Nosso Amigo Santo Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o tema Como Ser Guiados pelo Espírito Santo. E para isso, nós vamos meditar nessa palavra que diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Como é feita essa comunicação? Está escrito assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é feito através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Então, em primeiro lugar, é necessário que a nossa comunicação com o Senhor passe por um nível de fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Como estabeleceu Jesus, a fé não precisa ser grande, mas ela precisa existir. Mesmo sendo pequenininha, se você crê que o Senhor existe e se aproximar dele, ele vai te atender e vai se aproximar de você. Deus não faz acepção de pessoas, porque muitas vezes há pessoas que se sentem, mais próximas de Deus, têm experiências com Deus, ouvem a voz do Espírito de Deus, são guiadas por Ele, direcionadas por Ele, e outras não. Por quê? O Senhor disse: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é necessário que nós possamos nos aproximar de Deus pela fé. E a partir do momento que nós nos dispomos nosso coração a nos aproximar do Senhor, com certeza Ele nos responderá. No Antigo Testamento, somente os homens separados por Deus, profetas, sacerdotes, alguns homens em especial poderiam receber o Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos vivendo no tempo da graça. O tempo da graça, o Novo Testamento, a Nova Aliança, que é simplesmente marcada pela vida de Jesus, pela morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse tempo, ele nos permite viver um favor que nós não merecemos. Graça, um favor que nós não merecemos. E neste tempo, tem uma palavra liberada dizendo que nesse tempo o Espírito do Senhor seria liberado para toda a carne, ou seja, todas as pessoas que desejam ardentemente podem receber o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Espírito do próprio Deus que foi dado a Jesus Cristo, capacitando-o para cumprir seu ministério quando ele andava sobre a face da terra. Foi dado também a vários profetas no passado e ele também pode ser dado a cada um de nós que amamos o Senhor. Sendo uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece, ele se alegra, ele quer falar conosco, mas depende de nós interagir com o Espírito Santo. Ora, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se compreendem espiritualmente. Uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus como Salvador, passamos pelo batismo, nós temos um novo nascimento. E quem é que nasce de novo? É o homem natural? É o homem físico? Quem nasce de novo é o nosso homem espiritual, que estava como se estivesse surdo e não poderia ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e através do novo nascimento ele passa a ter essa capacidade de compreender as coisas espirituais. Nós falamos nos outros vídeos que o verdadeiro eu é o homem interior. Paulo chama de homem interior, que é o nosso espírito. Esse não morre, mas viverá eternamente. E esse corpo físico é somente a casa que nós temos aqui, temporária. Então é importante que nós possamos ter um novo nascimento, nos conectar com o Senhor através do nosso espírito e passar a viver guiados sob as orientações do Espírito Santo de Deus. Mas como exatamente eu posso ouvir e receber as orientações do Espírito Santo de Deus? Hoje nós vamos falar sobre uma dessas formas, que é a Palavra de Deus. Depois de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, passar pelo batismo, começamos a orar, a ler a Bíblia, não é? Como dissemos nos outros vídeos, a disciplina espiritual. A leitura da Bíblia é importante, por quê?
Porque para que nós possamos compreender a linguagem do Espírito e como ele vai nos direcionar, primeiro é necessário ter um conhecimento básico das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus. E essa palavra, há dois termos usados no original que são igualmente traduzidos como palavra para as nossas Bíblias em português. Existe o Logos e o Rema, que vem do grego. O Logos significa princípio da inteligência, palavra escrita ou conhecimento. Então, o primeiro passo é adquirirmos o conhecimento através da palavra. Está escrito assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Nessa frase, palavras está traduzido como Logos. Já a tradução rema, que significa a palavra viva, que significa uma palavra que vai trazer um direcionamento pessoal, uma revelação pessoal do Espírito Santo para nós, essa palavra, ela vem do grego também e é uma palavra viva. Por exemplo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nessa frase, ouvir a palavra de Deus está traduzido como rema. Eu vou trazer mais exemplos. Mas de repente você pode dizer assim: ah, Dani, mas isso foi no passado, hoje não existe mais essas coisas. Sim, o Senhor ainda fala conosco hoje. Eu quero contar um pequeno testemunho que aconteceu comigo no início da minha conversão, quando eu comecei a voltar mais o meu coração para Deus, comecei a ler a Bíblia. Eu não entendia muito o que estava escrito. E um dia eu cheguei na igreja, depois de ler algumas coisas, havia algumas irmãs, mais idosas que estavam ali orando. Elas leram uma palavra e eu tentei dar a interpretação e elas disseram: não, minha filha, não é isso que essa palavra quer dizer. Então eu comecei a orar e comecei a pedir ao Espírito Santo que me ajudasse a compreender as Escrituras. E depois de um certo tempo, eu comecei a compreender melhor o que estava escrito ali, o que o Senhor gostaria de comunicar com aquelas palavras. Comecei a ter o conhecimento básico da palavra. Isso é o Logos. Passado um determinado tempo, eu comecei a reparar o seguinte, que mesmo apesar, às vezes, de já ter lido um certo trecho da Bíblia, naquele dia em especial, esse trecho da Bíblia tinha um direcionamento pessoal para a minha vida. E por várias e várias vezes isso aconteceu. E um direcionamento que eu posso compartilhar com vocês, para que vocês entendam melhor, um que marcou muito a minha vida, foi quando eu precisei tomar a decisão de sair do Brasil. Eu tinha a oportunidade de ter um trabalho no exterior e o Senhor já havia falado que iria me enviar por terras estranhas, O Senhor havia falado através dos profetas e surgiu essa ocasião, essa oportunidade, mas eu ia precisar deixar meu filho no Brasil. E eu falei: não, eu não vou deixar meu filho. Se precisar deixar meu filho, eu não vou deixar. Mas quando eu dobrei meu joelho para orar e pedi a Deus uma palavra, quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim: aquele que ama mais seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais seu filho ou sua filha do que a mim, não é digno de mim. Então eu entendi naquele dia que a decisão correta seria deixar sim o meu filho com a minha mãe, que já havia se prontificado a cuidar do meu filho. Ela cuidava dele muito bem. Além disso, tinha lá a mãe da minha mãe, que também cuidava muito bem. Éramos 3 mães e o Senhor sabia disso. E o Senhor provou minha fé e pediu que eu deixasse meu filho. E eu, através daquela palavra, que foi uma palavra rema, deixei o meu filho e peguei as minhas coisas e pude viajar para a Bélgica em obra missionária. Sim, em missões. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e vemos o teu nome engrandecer. E agradecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é